Se você estuda odontologia e está com dificuldade na prescrição de anti-inflamatórios não esteroidais, eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre essa classe farmacológica e vou dar vários exemplos de medicações que você pode utilizar para os seus pacientes. Então fica até o final desse vídeo que eu garanto que você vai entender tudo. Vem comigo! Seja bem-vindo ao canal do Dentista de Sucesso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno de Castro, sou cirurgião dentista, atuo clinicamente fazendo muito tratamento de canal, tratamento de prótese e, óbvio, outras coisas também como clínico geral. E também gravo conteúdos no YouTube para te ajudar a entender melhor a odontologia e crio conteúdos no Instagram e no TikTok também. Inclusive, toda semana a gente tem uma live 100% online, obviamente, e gratuita aqui no canal do nosso YouTube, que eu te ensino algum assunto sobre odontologia. Se você for no link da descrição desse vídeo, você vai abrir essa página e tem esse botão do Lives Semanais. Você abrindo essa página, você consegue se inscrever para receber o lembrete dessa próxima live para você estar participando e receber os resumos gratuitos que eu disponibilizo nessas lives. Além disso, eu sou criador da plataforma Academy Dentista de Sucesso, que é uma plataforma onde você tem todas as matérias da odontologia, desde o ciclo básico, pré-clínico, clínico teórico, clínico prático, além de conteúdos bônus para te ajudar aí na sua carreira, para te ajudar também a entender a odontologia com a didática mais clara e objetiva que você já viu. No momento, as inscrições para essa plataforma estão fechadas, mas se você for no link da descrição, você consegue fazer a sua pré-inscrição aqui, ó, gratuita, para você receber o lembrete quando a gente abrir a próxima turma. Sem mais enrolação, vamos lá para a gente estudar anti-inflamatórios. Show? Pessoal, então vamos entender um conceito sobre anti-inflamatórios. Eles são divididos em dois grupos. Eles são divididos em anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente já tem que ter essa divisão na nossa mente. Qual que é a função do anti-inflamatório? O próprio nome dele já diz, né? Ele combate a inflamação, mas ele não combate a inflamação cessando ela, parando a inflamação, porque o processo inflamatório ele é muito importante para o nosso organismo. Ou seja, quando você faz uma cirurgia no seu paciente, onde você descola a gengiva, tira dente e tudo mais, se inicia um processo inflamatório naquela região, que você já conhece os sinais flogísticos, né, que são edema, rubor, calor, em alguns casos perda de função e aumento de volume, né, também. Isso caracteriza um processo inflamatório iniciado. O processo inflamatório ele é essencial que ocorra para que, se teve invasão de micro-organismos ali, o sistema imunológico consiga atuar e tudo mais. O sistema imunológico ele tem que estar mais próximo naquela região. Além disso, todo esse processo inflamatório ajuda na cicatrização da região e, consequentemente, depois ajuda-se a iniciar o processo de reparação tecidual daquela região. Sem a inflamação, a reparação tecidual não consegue existir. Então, a inflamação não pode ser parada, ela só pode ser modulada, ou seja, você deixar ela mais branda, mais confortável para o seu paciente passar. Porque o processo inflamatório, como tem edema, calor, rubor, perda de função, você também tem dor associada e dói para o paciente. Então o anti-inflamatório ele vem para que esse processo inflamatório ocorra, mas de uma forma mais branda, a ponto de que o paciente tenha mais conforto por passar por esse processo inflamatório, para posteriormente vir o processo de reparação tecidual. Então, nada mais é o objetivo do que transformar a inflamação em um processo mais confortável. E aí a gente tem dois grupos de anti-inflamatórios: os esteroidais, também conhecidos como os corticoides, e os não esteroidais, conhecidos como os AINES, tá? Ou ANS, né? A gente vai falar exclusivamente hoje nessa aula sobre os anti-inflamatórios não esteroidais. Se você quiser uma aula para eu falar sobre os esteroidais, os corticoides, comenta aqui nesse vídeo. Bruno, faz a aula sobre o corticoide, coloca inclusive as medicações corticoides que você conhece, que é o que você quer que eu fale na próxima aula. Inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, ativa o seu sininho para você receber o lembrete quando eu lançar esse próximo vídeo aí, que eu tenho certeza que você tem interesse. Então vamos lá para a gente entender o beabá dos anti-inflamatórios não esteroidais. Gente, os anti-inflamatórios não esteroidais, a gente vai prescrever ele para modular uma inflamação que já existe no corpo, que já está pré-existente. Ou seja, eu fiz uma cirurgia,
vou passar ele como pós-operatório, porque aquela inflamação já vai estar existindo. Então você já vai passar ele de uma forma, numa anti-inflamação pré-existente, ou que você já imagina que vai se iniciar. Não necessita associar antibiótico ao anti-inflamatório. Tem muito dentista que erra isso. Ah, se está inflamado, tem infecção, eu vou passar antibiótico. Não, gente. Se está inflamado é porque você teve alguma lesão daquele tecido. Essa lesão pode ser por origem microbiana ou não. Aí você tem que diagnosticar para saber. Caso tenha infecção, você vai passar o anti-inflamatório associado ao antibiótico. Caso não tenha infecção, você vai passar só anti-inflamatório. Você pode associar analgésico também, mas isso é um assunto para uma outra aula. Se você quer aprender sobre analgésico, comenta aí também. Pode ser utilizado também para evitar sensibilidade pós-operatória após algum procedimento. Exemplo, vou fazer um clareamento. Eu não quero que o meu paciente tenha sensibilidade pós-operatória do clareamento. Eu posso prescrever um anti-inflamatório 1 hora antes da consulta lá, para meio que modular essa inflamação da polpa por causa do clareamento. Se você não sabe como que acontece o clareamento e não sabe como inibir isso, comenta aí também que a gente pode fazer uma aula sobre clareamento. Inclusive já teve uma live aqui que eu falo sobre isso. Eu vou pedir para a Thaís da edição colocar aqui o cardzinho dessa live do clareamento caseiro e consultório aqui que eu explico sobre isso. Quais são os efeitos indesejáveis dos anti-inflamatórios não esteroidais? O que é o efeito indesejável? É um efeito que, se você prescreve ele, pode vir a acontecer no paciente, além do efeito que é desejado. Qual que é o efeito desejado? Reduzir, modular a inflamação. Agora, o efeito indesejado, ele pode piorar a hipertensão, se ele for utilizado de forma crônica, tá? Pode aumentar os níveis de pressão arterial ali, não de forma drasticamente, mas pode elevar um pouco. Pode inibir a função dos diuréticos, caso o paciente faça uso, dessas medicações. E pode causar hepatite medicamentosa ou problemas renais em uso crônico. Vamos entender como que funciona, então, o processo de inflamação, para aí a gente entender aonde que o anti-inflamatório entra. Processo inflamatório, eu tive lesão da célula. A gente lembra lá de patologia, Lesionei a célula. A membrana celular, ela é formada de fosfolipídios, você lembra disso? Quando eu lesiono a célula, eu tenho que programar a morte dela. Ela pode morrer por necrose ou pode morrer por apoptose, que é a programação da morte celular. Para a célula morrer, eu tenho que destruir essa membrana. Então eu tenho que ter uma enzima que come a membrana celular. Essa enzima é a fosfolipase A2. Ela vai quebrar lá a membrana de fosfolipídios e com essa quebra vai ser liberado o ácido araquidônico. O ácido araquidônico, por sua vez, ele vai liberar duas enzimas, a lipoxigenase e a ciclooxigenase. Essas duas enzimas, elas vão liberar mediadores inflamatórios, ou seja, elas vão falar para o corpo: opa, aqui eu preciso que aumente o volume de sangue, aqui eu preciso que aumente o processo inflamatório, porque eu estou precisando disso aqui, tá? Para reabsorver os detritos da célula que morreu e tudo mais. O que importa pra gente aqui é a ciclooxigenase. A ciclooxigenase, ela vai liberar tromboxanos, que é um mediador inflamatório, e prostaglandina, que é o mediador inflamatório principal aqui pra gente. A prostaglandina, ela vai ter dois tipos dela. A prostaglandina fisiológica, também conhecida como COX-1, que é a constitutiva, ou a prostaglandina patológica, que é a COX-2 indutiva. Bruno, calma, você está fritando minha mente. Calma. A COX-1, ela é uma prostaglandina que ela é fisiológica, ela é liberada no corpo recorrentemente e ela auxilia em algumas funções, como, por exemplo, a proteção gástrica e a produção plaquetária. Já a COX-2, ela é indutiva, ela só vai existir quando é necessário existir um processo inflamatório. E aí ela vai ativar ali as células necessárias para aquela região para que se inicie o processo inflamatório naquela região. E aí que entra o anti-inflamatório, tá? O anti-inflamatório não esteroidal, ele vai modular a produção dessas prostaglandinas. E ele pode modular tanto a produção da COX-1 como da COX-2. Só que se você pensa comigo, se ele inibe a produção da COX-1, ele vai atrapalhar na proteção gástrica e na produção plaquetária, ou seja, anti-inflamatórios não esteroidais que inibem COX-1 têm chance de levar
a dar azia, a dar gastrite no paciente, a atrapalhar o processo de coagulação sanguínea. Inclusive, o AAS, que é o ácido acetil salicílico, que é um anti-inflamatório não esteroidal, ele é utilizado como medicação para pacientes que têm tendência à trombose. Então, ele usa o AAS de forma crônica para realmente inibir um pouco da produção plaquetária, consequentemente você consegue evitar o risco de trombose no paciente. Mas entendido isso, você vai ter 3 grupos de anti-inflamatórios não esteroidais. Os inibidores não seletivos de COX-2, ou seja, ele atua modulando a produção tanto da COX-2 quanto da COX-1. Esses aqui são mais baratos, e, consequentemente, se o paciente tem problema gástrico, é aquele medicamento que vai dar uma aziazinha no paciente e tudo mais. Se ele tem problema também de cicatrização, de coagulação, por exemplo, diabético, é um medicamento que não seria tão indicado para esse paciente. Agora, a gente tem um outro grupo de AINES, que são os seletivos de COX-2 de primeira geração. Ele inibe também a COX-1 e também a COX-2, porém ele tem uma predisposição para inibir mais a COX-2 do que a COX-1. Ele é um medicamento, por ter essa tecnologia, ele é um medicamento um pouco mais caro, não muito também, mas é um pouco mais caro, mas ele inibe menos a COX-1. Então ele é indicado para aqueles pacientes que têm problema estomacal ou que têm problemas de coagulação. Você pode prescrever esse anti-inflamatório aqui como de forma mais indicada para esses pacientes. Agora, se é um paciente que ele tem muito problema gástrico ou muito problema ali de coagulação e tal, você vai prescrever o anti-inflamatório seletivo COX-2 de segunda geração. Ou seja, esse aqui ele só inibe a COX-2, ele não inibe a COX-1. Porém, por ser um medicamento com uma tecnologia muito exclusiva, ou seja, só inibe o COX-2, ele é um medicamento muito mais caro. Então, resumindo, esses medicamentos aqui eles vão girar em torno de 10 a 15 reais. Esses aqui em torno de 20 a 40 a 50 reais. Esse aqui acima de 80 reais. Então você tem que colocar isso na balança também. Então agora a gente vai ver os anti-inflamatórios não esteroidais mais utilizados na odontologia, desde aqueles inibidores não seletivos, seletivos de primeira geração, seletivos de segunda geração. Beleza? Então, já curte esse vídeo, se você está aprendendo aqui, já curte, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e vamos lá para a gente aprender a maioria dos anti-inflamatórios que a gente prescreve na odontologia. Bom, o mais comum prescrito é o ibuprofeno. Todos os anti-inflamatórios não esteroidais que a gente vai falar aqui, eles têm a indicação e a contraindicação parecida, tá? Então eu vou falar só em um, os outros eu não vou ficar repetindo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas a indicação de todos os anti-inflamatórios não esteroidais é modular a inflamação, consequentemente reduzir a dor, consequentemente reduzir a febre, o calor naquela região local. Mas dependendo da dosagem você consegue fazer também um controle febril sistêmico. Então vamos lá. Quais são as contraindicações aí da maioria dos anti-inflamatórios? Você não pode indicar um anti-inflamatório quando o paciente tem alergia ou hipersensibilidade àquela formulação. Ou seja, o paciente tem alergia a ibuprofeno, você não vai passar. É isso, entendeu? Pacientes com problemas gástricos, com problemas renais, com problemas hepáticos, você não pode passar. Paciente grávida, exclusivamente terceiro trimestre, tá? Por quê? Porque ele pode induzir ao parto precoce. Pacientes que estão amamentando, alguns anti-inflamatórios não podem ser prescritos. Então, basicamente, vai ser repetido isso. E óbvio, né, junto ao álcool, nenhuma medicação pode ser administrada junto ao álcool. O ibuprofeno, o mecanismo de ação dele ele é inibidor não seletivo da COX-2, ou seja, ele inibe tanto a COX-1 quanto a COX-2. Ibuprofeno é o anti-inflamatório mais simples que a gente tem para prescrever, muito indicado aí para inflamação de tecido mole e tudo mais. Qual que é a posologia? Um comprimido de 600 mg a cada 8 horas por 3 dias. Toma muito cuidado com o tempo de prescrição, tá? Nenhum anti-inflamatório é recomendado que você passe de 3 dias o uso dele, tá? Então toma cuidado, principalmente o paciente que faz uso isso de forma esporádica, tá? Isso vai acabar com a filtragem renal sua e pode levar a lesionar o seu fígado também em uso crônico. Segunda medicação, piroxicam ou Feldene, né? Ele é indicado aí, pode ser uso oral ou sublingual, enfim, mesma indicação e as mesmas contraindicações
exceto, você não pode passar o piroxicam, o Feldene, para paciente com insuficiência cardíaca e pacientes pediátricos. O ibuprofeno você pode passar para pacientes pediátricos, né, menores de 6 anos ali, você pode, tranquilo, né? Já o piroxicam você não pode. Ele é inibidor não seletivo da COX-2, então é bem parecido aqui com o ibuprofeno. A posologia dele é um comprimido de 20 mg, uma vez ao dia por 3 dias. É isso. Nimesulida. Nimesulida é um anti-inflamatório que ele é bem interessante para você passar em inflamações a nível ósseo, principalmente, por exemplo, tratamento endodôntico, cirurgia onde que eu tive que fazer manipulação óssea e tudo mais, tá? A contraindicação dele, parecida com todos os outros, exceto que você não pode prescrever ele para pacientes menores de 12 anos, então para pediatria ele não é interessante, e pacientes que têm distúrbios graves de coagulação. Mecanismo de ação, ele é o inibidor seletivo de primeira geração da ciclocoxigenase 2, ou seja, ele inibe mais COX-2 do que COX-1, mas ele ainda inibe COX-1. Qual que é a posologia dele? 100 mg a cada 12 horas por 3 dias. Cetoprofeno, que é o Profenid, muito bom para utilizar de forma pré-operatória em caso de tratamento de clareamento de consultório, muito bom. A indicação é a mesma dos outros, contraindicação, se o paciente tiver alergia, né, a ele ou outro anti-inflamatório não esteroidal, as outras contraindicações que a gente já conhece. Então, insuficiência hepática, renal, gástrica, problemas gástricos ou intestinais, e gravidez, especialmente no último trimestre, ou que está em amamentação. Como que ele atua? Inibidor seletivo de primeira geração. Inibe mais COX-2 do que COX-1. Esse aqui é um dos melhores anti-inflamatórios não esteroidais de primeira geração, porque a cada 4 COX-2 que ele inibe uma COX-1. Então ele tem um equilíbrio de 4:1 aí, é bem interessante. Qual a posologia dele? É a mesma da nimesulida. Decorou nimesulida, se decorou o cetoprofeno. 100 mg a cada 12 horas por 3 dias. Outro que a gente tem muito bom, galera, é o cetarolaco de trometamina, é o Toragesic. Esse anti-inflamatório aqui, galera, é aquele anti-inflamatório que, assim, se o paciente está com muita dor, nenhuma outra medicação está resolvendo, o Toragesic, ele entra como uma luva para esse tipo de paciente. Modula inflamação, febre e dor grave. Contraindicação, bem parecida com o anterior. Mecanismo de ação, também inibidor seletivo de primeira geração, ou seja, inibe mais COX-2 do que COX-1. Posologia dele, um comprimido de 10 mg a cada 8 horas por 3 dias. Toma cuidado que esse medicação ela é sublingual, assim como o Profenid sublingual, então você tem que deixar embaixo da língua lá. E o Celecoxib, que eu trouxe um exemplo aqui de medicação exclusivamente seletiva de COX-2, aquela medicação cara lá que eu falei para vocês. Então a mesma indicação, só que ele tem uma contraindicação. Quanto pacientes são alérgicos a anti-inflamatórios não esteroidais, histórico de reações alérgicas graves, como broncoespasmos, urticária, rinite aguda. Não pode passar ele após o uso do ácido acetil salicílico ou associar a outros anti-inflamatórios não esteroidais. Úlceras gástricas ativas, né, insuficiência cardíaca congestiva grave e gravidez ali, a amamentação é contraindicado você usar ele. Porém, ele é uma medicação que é interessante para você utilizar, por exemplo, quando o paciente ele tem problema estomacal, tem problema de coagulação, desde que esses problemas não estejam ativos no momento. Então ele é um inibidor seletivo de segunda geração, ou seja, só inibe COX-2, e ele você vai prescrever um comprimido de 200 mg uma vez ao dia só, por 3 dias. Então, a gente veio aqui numa ordem, só para você entender, das medicações de modulação de dor leve, moderada, até a mais intensa, e das medicações não seletivas, seletivas de primeira geração e seletivas de segunda geração. Aqui a gente passou, cara, a maior parte de todos os anti-inflamatórios que a gente prescreve na odontologia. Seguindo isso daqui, você pode ter uma segurança muito boa para prescrever as medicações, tá? Óbvio, recomendo que você leia a bula para se aprofundar em cada medicação. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, já se inscreve para você receber os próximos vídeos, ativa o sininho, deixa nos comentários aqui qual que é o próximo vídeo que você quer, qual que é a próxima aula que você quer aí aprender, se é de farmacologia, se é de dentística, se é de endo, enfim, coloca aí. Aqui do lado eu vou deixar um vídeo sugestivo aqui do canal que pode te interessar nesse momento.
Muito obrigado, fica com Deus, vejo você no próximo vídeo ou na live toda semana que a gente faz aqui no canal. Fica com Deus e valeu!